Alô a todos que estão chegando agora aqui no canal, a UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre assistência imediata ao recém-nascido. Especificamente hoje nós vamos tratar sobre o índice de Apgar, que avalia quando o recém-nascido ou a criança nasce. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo na rede social. Como a gente falou inicialmente aqui nesse vídeo, nós vamos tratar especificamente hoje sobre o índice de Apgar, que é o método mais utilizado para avaliar a adaptação imediata do recém-nascido, ou RN, à vida extrauterina. É um sistema assim, de pontuação do Apgar da criança ou do recém-nascido, que é baseado principalmente na avaliação dos seguintes sinais, como no caso, a frequência cardíaca do recém-nascido, o esforço respiratório que ele está apresentando no momento do nascimento, o tônus muscular, a irritabilidade reflexa e a cor também do recém-nascido. Sendo que o índice de Apgar caracteriza-se como uma avaliação clínica do recém-nascido ou do RN. Os valores registrados na escala de Apgar, no primeiro e no quinto minuto, são importantes registros das condições do recém-nascido ao nascer, assim como eventuais manobras utilizadas durante a recepção dessa criança. Então, é muito importante a gente caracterizar e identificar, principalmente, as eventuais manobras utilizadas durante a recepção desse recém-nascido, como no caso, se ele foi submetido à aspiração das vias aéreas superiores, se recebeu oxigênio inalatório, se aconteceu uma ventilação com pressão positiva ou se aconteceu a intubação traqueal ou uso de drogas nesse caso. Então, esses são importantes registros das condições do recém-nascido ou da criança ao nascimento, assim como essas eventuais manobras que podem ser utilizadas durante a recepção dessa criança. Resumidamente, nós vamos apresentar aqui uma tabela de avaliação do Apgar no primeiro e no quinto minuto, onde vai utilizar aqui o índice de Apgar. Esse índice de Apgar utiliza alguns parâmetros, como no caso, a avaliação da frequência cardíaca, do esforço respiratório, do tônus muscular, da irritabilidade reflexa, nesse caso, e também da cor, sendo que cada um desses parâmetros vai receber uma pontuação que vai de 0 a 2. Vamos lá avaliar o nosso primeiro parâmetro, como no caso, a frequência cardíaca. A frequência cardíaca, se ela for ausente, a pontuação vai ser 0. Agora, se uma frequência cardíaca for lenta, que é uma frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto, essa pontuação vai ser 1. Se uma frequência cardíaca do recém-nascido ou da criança ali no momento do nascimento for normal, que é uma frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto, nesse caso. Tá? Então aí a gente avaliou o primeiro parâmetro, que é no caso a frequência cardíaca, que é uma pontuação que é dada no primeiro e também no quinto minuto, sendo que outro parâmetro a ser avaliado aqui é o esforço respiratório. No caso do esforço respiratório, quando é um esforço respiratório, o esforço respiratório é ausente, nesse caso a pontuação é 0. Quando o esforço respiratório é irregular, é um esforço respiratório é lento ou o recém-nascido apresenta choro fraco, nesse caso, que é irregular, a pontuação é 1. No caso, se o esforço respiratório é regular, é bom e forte, nesse caso, a pontuação que você vai dar nesse momento é uma pontuação de 2. Quanto ao tônus muscular, você vai avaliar também quanto à flacidez, algum reflexo que pode apresentar ou bom movimento. Quando nesse caso o tônus muscular apresenta uma flacidez total, a pontuação é 0. Quando no caso o tônus muscular apresenta algum reflexo nos membros inferiores e superiores, a pontuação é 1. No caso do tônus muscular, é um tônus muscular bom, apresenta movimento, nesse caso a pontuação é 2 nesse caso. Então não se esqueça. Então nós avaliamos aqui nosso terceiro parâmetro. Vamos agora avaliar o nosso quarto parâmetro, que é a irritabilidade reflexa. Nesse caso, no caso da irritabilidade reflexa, quando ela é ausente, a pontuação é 0. Nesse caso que você vai dar no primeiro minuto ou no quinto minuto. No caso, quando essa irritabilidade apresenta alguma reação, você vai dar a pontuação 1, porque apresenta alguma reação naquele momento da avaliação. No caso da irritabilidade reflexa, quando o recém-nascido ou a criança apresenta choro ou espirro, nesse caso, a pontuação é 2. O que significa o choro e um bom espirro? Quer dizer que ela está respirando bem também. Nesse caso, a gente pode estar avaliando também assim.
A próxima avaliação que a gente vai avaliar aqui no índice de Apgar, a próxima avaliação e o próximo parâmetro é, no caso, a cor. A cor do recém-nascido, quando se apresenta cianótica e palidez cutânea, nesse caso, a pontuação é 0. Mas quando a cor apresenta uma cor rosa ou extremidade cianótica, nesse caso, você vai dar uma pontuação 1 nesse caso. E uma pontuação 2 quando o recém-nascido ou a criança apresentar completamente rosa a pele, o aspecto da pele. Então a cor nesse caso apresenta assim um aspecto rosa, então você vai dar nesse caso aí, vai dar uma pontuação 2. Então nós avaliamos aqui todos os parâmetros do índice de Apgar que nós devemos avaliar do recém-nascido ao nascimento, porque ele vai dar parâmetros de vitalidade, parâmetros da sua readaptação à vida extrauterina. Antes de a gente começar a falar sobre a classificação do índice de Apgar, é importante a gente relembrar vocês quais são os parâmetros do índice de Apgar. Um dos parâmetros do índice de Apgar é a frequência cardíaca, o outro é o esforço respiratório. Nós temos outros parâmetros também, como o tônus muscular e a irritabilidade reflexa e a cor que o recém-nascido vai apresentar naquele momento. Sendo que esse parâmetro, tanto levando em consideração a frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor, nós vamos dar uma pontuação. Essa pontuação vai de 0 a 3 essa pontuação e no final vamos somar essa pontuação, aonde posteriormente vamos classificar esse recém-nascido de acordo com essa escala do índice de Apgar. Agora que você já relembrou quais são os parâmetros do índice de Apgar, agora vamos abordar sobre a classificação do índice de Apgar. Essa classificação do índice de Apgar leva em consideração o sofrimento grave, sofrimento moderado, que é intermediário, e também a ausência de dificuldade de adaptação à vida extrauterina. Cada um desses parâmetros que eu acabei de citar para vocês, como sofrimento grave, sofrimento moderado e ausência de dificuldade de adaptação à vida extrauterina, vão receber uma pontuação. Por exemplo, o sofrimento grave, o recém-nascido ou RN que está se adaptando ali à vida extrauterina vai receber uma pontuação. Se tiver um sofrimento grave, vai receber uma pontuação de 0 a 3 pontos. E se tiver um sofrimento moderado, que é considerado um sofrimento intermediário, aí vai receber uma pontuação somada aí todos os parâmetros do índice de Apgar, vai receber uma pontuação de 4 a 6 pontos. No caso, se o recém-nascido apresentar a ausência de dificuldade de adaptação à vida extrauterina, vai receber uma pontuação de 7 a 10 pontos. Só levando em consideração e relembrando vocês, essa pontuação é somada de acordo com a tabela, de acordo com o índice de Apgar que vai ser dado em cada momento, de acordo com aqueles parâmetros. Então, aquela pontuação é somada e a partir daquela pontuação você realiza a classificação de acordo com o que eu estou falando agora, de acordo com sofrimento grave ou sofrimento moderado ou ausência de dificuldade de adaptação à vida extrauterina. Nós vamos colocar aqui na tela uma simulação de acordo com a classificação do índice de Apgar, de acordo com o sofrimento grave, sofrimento moderado e ausência de dificuldade à adaptação à vida extrauterina do recém-nascido. O primeiro exemplo que estamos colocando aqui é o sofrimento grave, que é uma pontuação de 0 a 3 pontos quando o paciente ou recém-nascido recebe. Nesse caso da nossa simulação, esse recém-nascido está apresentando uma frequência cardíaca lenta, ou seja, uma frequência cardíaca menor que 100 batimentos por minuto. Então vai receber a pontuação 1. Esse recém-nascido também está apresentando esforço respiratório irregular no caso do esforço respiratório, então vai receber uma pontuação 1. No caso do tônus muscular, ele tem um tônus muscular apresentando flacidez total e também tem irritabilidade reflexa, também ausente. Nesse caso, tanto o tônus muscular vai receber uma pontuação 0, quanto a irritabilidade reflexa vai receber também a pontuação 0. Quanto à cor desse recém-nascido, está apresentando palidez. Então, se está apresentando palidez, vai receber uma pontuação 0. Nesse caso, vou somar essa pontuação todinha, somando a frequência cardíaca ali, que tem 1 ponto, e o esforço respiratório também tem 1 ponto, o total dá de 2. Então, está classificado com sofrimento grave, que vai de 0 a 3 pontos. Esse é o nosso primeiro exemplo.
Nosso segundo exemplo aqui é quando o recém-nascido está apresentando sofrimento moderado de acordo com a escala do índice de Apgar. Essa classificação vai levar em conta a numeração, a pontuação nesse caso. O sofrimento moderado, o recém-nascido que apresenta sofrimento moderado vai receber uma pontuação de 4 a 6. O exemplo que estamos colocando para vocês, quando o recém-nascido está apresentando uma frequência cardíaca normal, vai apresentar um batimento maior que 100 batimentos por minuto. Nesse caso, vai receber a pontuação 2. Se esse recém-nascido está apresentando esforço respiratório, que é um esforço respiratório regular, nesse caso vai receber 2 pontos aqui. O tônus muscular desse recém-nascido apresenta alguma flexão dos membros superiores e inferiores, nesse caso vai receber 1 ponto. E se esse recém-nascido apresentar irritabilidade reflexa, nesse caso a irritabilidade reflexa vai estar ausente, vai receber a pontuação 0. No caso da cor, se a cor for palidez cutânea que estiver apresentando, vai apresentar, nesse caso aqui, nós vamos dar uma pontuação 0. Então, nesse caso aqui, nós vamos somar a pontuação do sofrimento moderado. Nesse caso, uma frequência cardíaca vai receber 2 pontos, esforço respiratório recebeu mais 2, nesse caso, somando 2 mais 2 vai dar 4, e o tônus muscular recebeu 1 ponto. O total de pontuação aqui ficou em 5 pontos. Então, está caracterizado e classificado aqui como sofrimento moderado, que é um sofrimento intermediário, onde fica de 4 a 6 pontos. E nesse caso, nosso exemplo ficou com 5 pontos. Vamos para o nosso próximo exemplo. O nosso próximo exemplo está se referindo à ausência da dificuldade de adaptação à vida extrauterina, aonde o recém-nascido ou RN vai apresentar uma pontuação de 7 a 10 pontos. Vamos para o nosso exemplo. Quando o recém-nascido ou RN apresenta uma frequência cardíaca normal acima de 100 batimentos por minuto, vai receber, nesse caso, 2 pontos. Se apresenta esforço respiratório regular, vai receber aí, nesse caso, vou dar uma pontuação número 2. O tônus muscular, se apresenta alguma flexão dos membros superiores e inferiores, vou dar 1 ponto também aqui nesse caso. Se o recém-nascido apresenta irritabilidade reflexa, choro e espirro, nesse caso, vou dar 1 ponto para esse parâmetro aqui que eu estou classificando. E de acordo também com a cor desse recém-nascido. Se a cor for uma cor rosa, eu vou dar uma pontuação de 1. Nesse caso, eu vou somar toda essa pontuação, onde eu tenho frequência cardíaca 2, esforço respiratório 2, dá um total de 4, tônus muscular 1, que é no caso mais 1 vai dar 5, irritabilidade reflexa mais 2 vai dar 7, e a cor, no caso do recém-nascido, é 1 que foi dado. Então 7 mais 1 vai dar 8, então está dentro desse parâmetro de ausência, dificuldade, adaptação à vida extrauterina. Nesse terceiro momento, nós classificamos também de acordo com o índice de Apgar. Então, pessoal, quero só reforçar para vocês. Então, nós classificamos o recém-nascido de acordo com aquela tabela que existe do índice de Apgar. Então, ali existem parâmetros, mas além dos parâmetros que nós vamos anotando ali, vamos dando pontuações, essas pontuações todas são somadas e, consequentemente, nós temos que classificar, realizar uma classificação do índice de Apgar desse recém-nascido, que leva em consideração o sofrimento grave, o sofrimento moderado, que é intermediário, e também a ausência, dificuldade, adaptação à vida extrauterina. O que é importante também para o seu estudo e para conhecer cada vez mais sobre o índice de Apgar é você conhecer o que influencia o índice de Apgar. Então são 6 fatores que influenciam diretamente o índice de Apgar. Um deles é o grau de imaturidade fisiológica que o recém-nascido pode vir a apresentar. A imaturidade pode vir a apresentar a imaturidade pulmonar, cardíaca, principalmente. Outro fator que influencia também o índice de Apgar é a infecção, que o recém-nascido pode vir a apresentar naquele momento ali, após o período expulsivo. A malformação congênita também é outro fator muito importante que pode influenciar o índice de Apgar e dificultar, desculpa pessoal, a adaptação dele à vida extrauterina. Outros 2 fatores que influenciam diretamente o índice de Apgar é a sedação do recém-nascido e também a analgesia quando se utiliza no recém-nascido. Outro ponto fundamental, que é o 6º fator nesse caso, que influencia diretamente o índice de Apgar, são os distúrbios neuromusculares que o recém-nascido pode vir a apresentar na sua adaptação à vida extrauterina.